Olá, Onda Dura! Sejam muito bem-vindos ao estudo bíblico dessa semana. Eu sou o pastor Gustavo Kuipers e estou aqui hoje substituindo, digamos assim, o pastor Rob, que é insubstituível, né? É bom demais ter ele aqui com a gente, mas enfim, estou aqui substituindo ele nessa semana. E para a gente compartilhar um pouco da palavra de Deus, estudar junto o texto bíblico dessa semana, que está norteando, enfim, desde o culto de domingo à noite aqui na Onda Dura Joinville, todas as pregações, grupos pequenos da semana, nossa igreja global. E se você não é da Onda e está aqui acompanhando também esse conteúdo, você é muito bem-vindo ao nosso estudo bíblico. Eu espero que seja uma bênção para a tua vida, que esse estudo bíblico faça sentido para você. E eu quero fazer um convite para todos vocês que estão aqui assistindo. Nesse vídeo, deixa o seu curtir, dá um like aqui nesse vídeo, porque isso ajuda o YouTube a entender que você está gostando desse material, que ele está fazendo sentido para você, que é importante você receber isso, enfim, isso nos ajuda muito como canal do YouTube. Também se inscreva no nosso canal, porque além desse estudo bíblico, a gente tem uma série de estudos, uma semana após a outra, novos estudos bíblicos para te abençoar, para abençoar a tua vida, a tua família, a tua história, a tua vida, a tua caminhada cristã. Então fica aqui meu convite. Além disso, a gente tem diversos outros conteúdos aqui no nosso canal do YouTube. Então se inscreva nesse canal e também deixe um comentário aqui no estudo bíblico de hoje, aquilo que Deus falou com você a partir do texto de hoje, talvez alguma experiência que você já participou de cura, de milagre, enfim, daqui a pouco a gente já vai chegar no tema, nós já vamos conversar sobre isso. E para me acompanhar hoje, eu tenho aqui o pastor Gabriel, pastor na Onda Dura Joinville. E aí, pastor Gabi, seja bem-vindo. Obrigado, Gu. Obrigado, pessoal. Prazer aqui estar com vocês. É um grande privilégio fazer parte disso. Hoje, substituindo o Gu, mas justamente porque o Rob está descansando, e glória a Deus por isso. O pastor também é digno de descanso. E vamos ver como é que vai ser, né? Isso aí. Acho que vai ser muito bom. Vai ser bênção. Um tá substituindo o outro substituindo o outro, enfim. Mas a gente tá todo mundo aqui junto para, no mesmo espírito, no mesmo coração, analisar a palavra de Deus. E vai ser bom demais. É bênção ter o pastor Gabi aqui com a gente também. E bom, nós estamos no tema de Atos. Já fazem alguns bons meses, né? Inclusive, se você já tem acompanhado até aqui, eu quero te convidar. Escreve aqui nos comentários e diz o que Deus mais ministrou na tua vida até aqui no livro de Atos, a partir dessa série de exposição da nossa igreja, dos estudos bíblicos. Enfim, tem sido um tema incrível. E o nosso subtítulo para esse tema é Atos, o Despertamento da Igreja. Atos, o Despertamento da Igreja. E a gente viu então já de diferentes formas que ao longo do tempo, a igreja lá em Jerusalém que começou, foi se desenvolvendo, foi acontecendo, foi aumentando em fama, né? Mais pessoas, e fama aqui num bom sentido, né? No sentido de estar sendo falada e conhecida. As pessoas sabiam do testemunho da igreja a respeito do caráter da igreja. Afinal de contas, nós vimos vários exemplos de pessoas que tinham um caráter irrepreensível em meio à igreja. Ali também a gente vê que milagres, testemunhos, sinais, maravilhas vão sendo falados e divulgados cidade após cidade, e a igreja em Jerusalém vai ficando cada vez mais conhecida. A obra de Jesus vai ficando cada vez mais forte, se consolidando ali em Jerusalém. Porém, chega um momento em que a perseguição começa com a igreja, e a igreja é então varrida de Jerusalém com perseguição. Logo após a morte de Estevão, a igreja se dispersa, e aí, então as pessoas se espalham por todos os lugares da terra ali conhecida, por cidades próximas, por cidades distantes, e com isso, né, uma coisa ruim, a igreja ser perseguida, pessoas serem mortas, mas há aqui uma consequência positiva para a igreja de Cristo. O evangelho avança com essas pessoas que são dispersas. Os discípulos levam consigo o evangelho para outros lugares. E aí então, justamente nisso, a gente chega no capítulo 9, que é o nosso capítulo de hoje, que nós vamos conversar. A gente vai finalizar hoje o capítulo 9. Até aqui a gente já falou no capítulo 9 sobre um personagem muito importante, Saulo de Tarso, o famoso apóstolo Paulo. E a gente viu que ele era um judeu que justamente olhou para esses cristãos que haviam se espalhado, ido para outras cidades e pensou: eu vou sair agora de Jerusalém e vou atrás desses cristãos em outros lugares para perseguir eles, para matar eles, para trazer eles presos para Jerusalém, para que isso não continue avançando cada vez mais. Porém, caminhando até Damasco, Jesus encontra ele tem a sua conversão, ele agora é transformado por Jesus, é batizado, enfim. E nós vimos isso, a conversão de Saulo, e junto com isso a gente viu numa outra semana passada, o desafio que foi Saulo ser acolhido como um novo convertido dentro da igreja e integrado à igreja. E a gente viu o papel de Barnabé, enfim, foi algo maravilhoso. Só que hoje a gente vai parar de falar de Paulo, a gente já estava 2 semanas falando sobre ele, e a gente vai voltar a falar de um outro personagem muito importante, o Pedrão, o famoso Pedro. E aqui a gente vai ver
como Pedro estava nesse mesmo período no seu ministério, o que ele estava fazendo, para onde que ele estava viajando, enfim, vai ser bênção demais. Mas, pastor Gabi, até aqui, como tem sido para você esse tema, o tema de Atos, o que tem ministrado a tua vida, a igreja, como você tem percebido esse tema, enfim. Amém. Bom, tem sido um tema maravilhoso. Confesso que a última pregação, né, a respeito da conversão de Paulo e como Paulo, enfim, ele acaba se tornando um dilema para a igreja, né, principalmente para como a igreja vai lidar com Paulo agora no meio, né, no seio dela, né, sendo um novo convertido, né, como lidar com esses desafios, para mim foi algo que me fez refletir bastante, principalmente porque a gente, como igreja, né, sabe quão desafiador é acolher as pessoas que chegam na nossa igreja e se colocando nessa situação, né, de perceber alguém que estava perseguindo ferozmente a igreja, né, e agora precisa aprender a lidar com essa pessoa. Certamente isso tem implicações que são muito práticas e importantes para a vida da igreja hoje e que, de fato, é precioso demais poder compreender à luz da palavra como nós devemos acolher, receber as pessoas que chegam, e certamente um grande desafio para nós como igreja hoje. Bom demais, maravilhoso. É bom demais a gente perceber, igual o pastor Gabi comentou. Enfim, é um relato histórico, né? É uma história ali de como Paulo foi acolhido, e através desse relato histórico, dessa compreensão histórica, a gente tirar lições para o nosso dia a dia, para a nossa vida, a gente perceber que, bom, se hoje a gente enfrenta desafios de acolhimento, né, na igreja, isso não é uma novidade dos nossos dias. É óbvio que cada era tem seus desafios e talvez hoje, por conta, sei lá, da tecnologia, de isolamento social, de distanciamento das pessoas, de individualismo, às vezes isso potencializa alguma coisa, mas a gente percebe que esse desafio do acolhimento, inclusive com pessoas difíceis, como era a situação de Saulo, enfim, é algo constante, né? Eu acho que isso que é maravilhoso no livro de Atos, a gente perceber que tem muita coisa que a gente vive hoje, enfrenta hoje, que diz sim respeito aos nossos dias, mas que diz respeito a desafios que a igreja enfrentou ao longo de toda a história. E como então a igreja lidou com esses desafios, hoje também a gente vai conversar um pouco sobre isso. Por isso, queria te convidar a abrir aí na sua casa a sua Bíblia em Atos capítulo 9, e nós vamos juntos ler Atos capítulo 9, a partir do versículo 32. Atos, capítulo 9, versículos 32. E para conduzir e nortear essa nossa reflexão em cima de Atos 9, versículo 32 e sequência, nós temos uma pergunta. E a pergunta é: como continuar a obra de Jesus? Como continuar a obra de Jesus? Essa é uma pergunta interessante que nós, como discípulos, devemos nos fazer. Como nós, discípulos de Jesus, continuamos a obra de Jesus? Será que dá para continuar alguma coisa? O que Jesus já consumou e o que ainda é hoje nosso papel continuar? O que é nosso papel continuar a fazer? E a resposta já está muito óbvia, muito clara, no sentido de que nós sim temos uma responsabilidade em continuar, mas o desafio hoje é a gente analisar como a gente pode continuar. Por que a resposta é óbvia no sentido de que há esse desafio para a gente, de nós continuarmos? A resposta é óbvia por causa de Atos capítulo 1, versículo 8, onde lá diz que sobre a igreja, Jesus mesmo está falando, olha, sobre a igreja, sobre o povo de Deus virá o Espírito Santo, e o Espírito Santo dará poder a este povo, para que este povo seja minhas testemunhas de Jesus, aqui em Jerusalém, em Samaria, em toda a Judéia e até os confins da terra. Ou seja, Jesus disse, olha, virá sobre vocês o meu Espírito, e eu não vou mais estar aqui. Eu, Jesus, não vou mais estar aqui. Mas vocês, igreja, como corpo de Cristo nessa terra, receberão poder do Espírito para continuar sendo o quê? Sendo os pés de Cristo onde forem, sendo as mãos de Cristo onde forem, sendo a boca de Cristo onde for, e continuar a obra de Cristo. Em que sentido? No sentido de promover o reino de Deus, de promover as coisas de Deus. E hoje a gente vai entender, então, como nós podemos dar continuidade a essa obra que recebemos e que é muito clara para nós que somos parte do povo de Deus. Mas eu quero te convidar a ler junto comigo lá, Atos capítulo 9, versículos 32. Lá diz assim: Pedro viajava por toda parte e foi visitar o povo santo que vivia na cidade de Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que permanecia de cama havia 8 anos. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante-se e arrume sua maca. E no mesmo instante ele se levantou. Todos os moradores de Lida e de Sarona viram Enéas e se converteram
ao Senhor. Eu vou fazer uma pausa aqui e justamente esse texto que a gente vai ler, eu disse, né, o final inteiro do capítulo 9, nós vamos dividir eles em duas cenas principais. Essa primeira, Pedro e Enéas, e a segunda, então, Pedro e Dorcas, que é uma segunda personagem que vai aparecer logo na sequência. Mas aqui a gente vai analisar um pouco essa relação de Pedro com esse paralítico, o paralítico Enéas. E aqui eu quero começar com vocês pontuando algumas questões sobre essa cena. E eu acho que isso é muito interessante, até um recurso para você fazer o teu estudo bíblico diário, às vezes teu estudo bíblico em família, teu culto familiar, tua análise de um texto bíblico. É sempre interessante você olhar para as informações que o texto bíblico te dá e você fazer perguntas para esse texto bíblico, fazer perguntas questionando a ele, bom, por que aparece esse personagem? Por que aparece essa cidade? Por que aparece essa situação? A gente vai ver que não necessariamente tudo que a gente se questionar de cada detalhe do texto vai ter uma super resposta espiritual por trás de todas as coisas, não é isso, mas é importante para uma compreensão, para uma hermenêutica, para uma análise do texto, fazer sim alguns questionamentos, se perguntar sim algumas coisas e aí então obter algumas respostas. Aqui no caso, essa primeira cena, Pedro cura Enéas. E qual que é a situação que a gente encontra aqui? A gente encontra, em primeiro lugar, um Pedro que é um viajante. Pedro como um viajante. E aqui algo interessante, o ministério de Pedro já fazia parte desse ministério viajar agora. Ele já não estava mais em Jerusalém apenas. Lembra que no início ele estava em Jerusalém apenas? Então, agora ele já havia compreendido a necessidade de ir por outros lugares. E ele estava viajando, ele estava indo a outras regiões, ele estava indo a outros povoados. Não mais estava apenas em Jerusalém. E é interessante que, por exemplo, ele vai para uma cidade, a cidade chamada Lida. E a primeira coisa interessante da gente perceber sobre Pedro ser um viajante que vai a essa cidade é perceber já uma consolidação do avanço da igreja em outras cidades. Porque o que o texto diz? O texto analisa e afirma de que Pedro viajava por toda parte, por toda a região, e ele foi então visitar o povo santo que vivia na cidade de Lida. Ou seja, beleza, aconteceu a dispersão, a igreja se espalhou de Jerusalém, foi para outros cantos, e agora, depois de alguns anos, a igreja já estava se consolidando em outras cidades. Então, Lida aqui aparece justamente nesse contexto de reforçar, olha, é uma cidade distante de Jerusalém, não é aqui a mesma cidade, não é o mesmo bairro, não. Mas Lida justamente já nos aponta para uma consolidação de novas igrejas, de novos cristãos. Não era mais apenas agora alguns cristãos perdidos, com medo, fugindo de uma perseguição e morte em Jerusalém, mas esses cristãos que fugiram dessa perseguição, chegaram nessas cidades, proclamaram o evangelho, muitas pessoas foram salvas, foram convertidas, enfim, conheceram a Cristo, agora estavam começando a ser discipuladas, a ponto de que Pedro recebe uma notícia, olha, lá em Lida existe um povo santo, a igreja de Jesus. Por isso, vá lá visitar. E Pedro vai lá, então, para visitar justamente essa igreja. Aqui é muito interessante, então, a gente perceber esse primeiro detalhe do texto. Mas chegando lá, então, nessa cidade, chegando em Lida, ele tem um encontro com um paralítico chamado Enéas. Encontro com um paralítico chamado Enéas. E justamente aqui, então, quem é Enéas num primeiro momento, no momento inicial desse encontro? Enéas é justamente um paralítico e um enfermo. Um paralítico enfermo. E Enéas ser esse paralítico enfermo também diz respeito a algo muito interessante sobre essa cena que nós estamos analisando. Por quê? Porque Pedro se encontra com alguém que era muito conhecido na cidade. Pedro se encontra com alguém que era muito conhecido por seu sofrimento na cidade. Naquele contexto, naqueles dias, era muito comum pessoas enfermas, pessoas doentes, paralíticos, por exemplo, acabarem em algum momento da sua vida precisando mendigar. Vamos supor que, possivelmente, a gente não tem essa informação nesse texto, mas possivelmente Enéas já era um homem bem mais velho e não tinha mais seus pais, não tinha mais quem cuidasse dele, não existia uma assistência do Estado, não existia uma previdência, não existia nada nesse sentido. Ele então precisava o quê? Precisava mendigar. E justamente por ele ser paralítico, por ele ter uma enfermidade, uma doença que não o permitia trabalhar ou conquistar algo nesse sentido de sustento próprio, era comum que ele mendigasse, pedisse ajuda a outras pessoas. E era comum também que as pessoas ajudassem.
as pessoas tinham como hábito na sociedade daquela época ajudar essas pessoas nessa condição, porque eles sabiam que essa era a forma daquelas pessoas terem acesso a algo. Era comum, inclusive, no meio do povo santo, do povo de Deus, o dar esmolas, justamente como um objeto, um alvo de auxílio a essas pessoas carentes e necessitadas. Por isso aqui é interessante que Enéas aparece justamente como essa pessoa. E qual que é o resultado, então, desse encontro? Resultado, em primeiro lugar, que a gente vê é justamente uma cura. O resultado é justamente milagre. O resultado do encontro de Pedro com Enéas é cura e milagre. Esse é o resultado inicial que a gente tem nessa visita aqui, nesse encontro entre os dois. Mas um detalhe ainda dessa primeira cena que o texto traz é de que quando Pedro se relaciona com Enéas, ele não puxa para si o poder, a autoridade ou qualquer outra coisa do tipo que pudesse o levar a se arrogar como o detentor do poder curador aqui de Enéas. Não. A coisa que ele declara, e é muito interessante isso, é que Pedro afirma: Enéas, Jesus Cristo cura você. Jesus Cristo cura você. Então, Pedro, um viajante, ele já não estava mais fixo em Jerusalém, ele já fazia um ministério agora de visitar outros irmãos em igrejas cristãs já consolidadas em outras cidades, ou que ou estavam se consolidando ao ponto de esse testemunho de que havia um povo santo lá chegar até Jerusalém. Então ele se encontra com um paralítico, enfermo. O resultado desse encontro é cura e milagre. E o que ele afirma é que Jesus Cristo cura você. E é interessante que nessa afirmativa ele remonta a uma ideia lá já que ele tem desde o início do Evangelho de Atos, né? Pedro, numa outra situação onde também um homem é curado, ele justamente afirma, e se você quiser abrir sua Bíblia, lá em Atos capítulo 3, versículo 12, Pedro afirma o seguinte: Pedro, percebendo o que ocorria, e o que estava ocorrendo? Pessoas estavam agora se questionando. Pedro curou um homem, e as pessoas estavam se questionando: bom, mas esse homem tem poder para curar? Como assim ele curou? O poder vem dele? Da onde que vem esse poder? Como que ele curou esse homem? E Pedro, então, percebendo isso, ele se dirige à multidão e fala: povo de Israel, por que ficam surpresos com isso, com a cura? Por que olham para nós, os apóstolos, como se nós tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder ou devoção? Como se nós tivéssemos feito esse homem andar por próprio poder e devoção? E a questão, então, que a gente vê, depois de tudo isso, é que justamente a mentalidade e a resposta de Pedro é: olha, eu estou aqui, eu fui usado por Deus para essa cura, mas não sou eu o detentor deste poder, eu fui apenas usado por Deus para isso. Mas quem o curou foi Jesus Cristo. É isso que ele afirma lá em Atos 3, e é isso que novamente ele afirma aqui a Enéas. Jesus Cristo cura você. E aí, pastor Gabi, o que nessa primeira cena aqui de Pedro e Enéas você mais chama atenção? Enfim, o que você gostaria de comentar sobre isso? É muito interessante, né, esse papel de Pedro agora como itinerante, né, visitando os membros que estavam dispersos após a morte de Estevão, né, e começam agora a ir para outras cidades, né, e justamente nesses lugares onde o povo santo começou a criar ali uma raiz, né, emergente da igreja, vamos dizer assim, Pedro agora começa a passar por esses lugares, e é muito interessante, muito importante ver isso, porque nós vemos agora o cuidado pastoral de Pedro, né? Que movido por compaixão, ele começa a visitar esses irmãos a fim de encorajar, de fortalecer a eles, e certamente, movido pela compaixão, né? Vendo ali o paralítico, o enfermo, Pedro vendo o sofrimento dele, ele cura o paralítico, né? Mas de fato é muito interessante ver que Pedro ele não traz para si, né, a cura do paralítico. Na verdade, ele ressalta que, movido pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus, Pedro está realizando agora milagres. Milagres que, né, não se resumem a apenas uma cura física, né, mas inclusive como no texto ali, né, o texto caminha, né, diz que toda aquela cidade, toda aquela região começa a falar daquilo que aconteceu. E eles começam a perceber, né, que Deus está agindo poderosamente através desses homens que estão sendo usados por Deus para continuar a pregação do Evangelho, né? Muito bom. Até esse último ponto que o pastor Gabi ressalta, eu acho que fecha muito bem essa última cena, né? Acho que tá legal a gente colocar aqui no quadro também. Porque, olha só, diante de toda essa cena,
o resultado inicial que a gente vê da cura é o quê? A cura, né? Ele curou, realizou um milagre, e obviamente o resultado primário disso é o fato de Enéas agora estar andando. Dele dobrar, a maca dele ali provavelmente era uma espécie de um cobertor, e ele dobra então a sua maca, coloca embaixo do braço e parte andando. E aí todo mundo da cidade que conhecia ele, e conhecia de fato por quê? Porque, como eu disse, essas pessoas eram conhecidas no seu meio social onde elas estavam, porque eram pedintes, geralmente, e muitas pessoas da cidade ajudavam elas, então ele era conhecido, e agora todo mundo olha para aquele que durante tantos anos foi ajudado, foi auxiliado, e que todo mundo sabe que aquela pessoa não consegue andar. E agora eles veem ele andando, justamente aquilo que ele não conseguia. E como isso, a notícia começa a se espalhar, começa a ter um burburinho, um falatório, e diante disso, muitas pessoas são salvas. E aqui a gente já vê também algo que a gente vai poder concluir melhor no final da nossa conversa, mas que já tem esse primeiro aperitivo já nessa cena, de que a finalidade do milagre que aconteceu com Enéas não é simplesmente a cura de Enéas. É óbvio que isso é bom, isso é muito legal. Mas a finalidade posterior disso foi, apontando para Jesus, vir acontecer a salvação de muitos. Por isso que, como resultado, a gente coloca aqui cura e milagre, mas a gente pode justamente aqui colocar também que o resultado final disso, diferente da análise apenas olhando para Enéas como uma análise primária, mas olhando para a situação que isso gerou como um todo, é que o resultado foi a salvação. A salvação de muitos veio justamente por conta dessa cena, por conta de um milagre, de uma cura que obviamente beneficiou Enéas, mas que maior benefício ainda trouxe a tantos outros que foram salvos. Porque você vai concordar comigo que um dia Enéas, mesmo agora curado, veio a morrer. Porém, todos aqueles que por meio deste testemunho vieram a ser salvos, puderam continuar as suas vidas e terem a certeza e a esperança de vida eterna. Inclusive o próprio Enéas. O próprio Enéas também desfrutou de cura e um benefício humano, material próprio. Mas diante dessa realidade, diante desse testemunho, o que realmente poderia agora o preencher de uma esperança eterna, aconteceu. A salvação por meio de Jesus Cristo. E é isso que a gente vai ver, inclusive, também agora nessa continuidade do texto. Por isso te convido a, vamos lá, continuar lendo a partir do versículo 36. A partir do versículo 36 diz o seguinte: havia em Jope uma discípula chamada Tábita, que em grego é Dorcas. Sempre fazia o bem às pessoas e ajudava os pobres. Por esse tempo ficou doente e morreu. Seu corpo foi lavado para o sepultamento e colocado numa sala no andar superior. Quando os discípulos souberam que Pedro estava perto de Lida, enviaram 2 homens para lhe suplicar: por favor, venha o mais rápido possível. Então Pedro voltou com eles e assim que chegou, foi levado para a sala do andar superior. Eu vou ler aqui essa cena até essa parte, até o 39A, dividindo o 39 aqui na metade, e aí então na sequência a gente já continua essa cena, porque é importante aqui, é uma única cena, né? É a cena de Pedro e Dorcas, que vai até o final agora do capítulo, mas em meio a essa única cena eu quero dividir ela em 2 partes para que a gente possa analisar primeiro a situação de quem é essa tal de Dorcas, e aí então depois o que aconteceu com ela a partir da morte, enfim. Vamos lá, vamos para o nosso próximo quadro aqui. Cena de Pedro e Dorcas é a cena que a gente vai justamente analisar agora. E a gente vai fazer novamente aquelas perguntas. Bom, qual que é a cidade que está aqui em jogo? A cidade é a cidade de Jope. A cidade de Jope aqui, ela aparece como uma referência geográfica, obviamente, ela aparece como uma referência de que, e assim, né, tanto a primeira cidade, quanto agora Jope, quanto Jerusalém, que era a cidade então onde Pedro mais ficava, todas essas cidades, elas mostram um raio de abrangência grande, de quilômetros uma da outra. E é interessante a gente perceber que isso também é um atestado geográfico do texto, desse espalhamento do evangelho. Aí então vem algumas curiosidades bíblicas, né? Por exemplo, Jope é a mesma cidade da onde Jonas, lá no livro de Jonas, recebe o chamado de Deus para a sua missão de pregar aos ninivitas, e ele recusa essa missão, né? E agora olha que interessante, né? Pedro está recebendo uma missão e um chamado de ir então até essa cidade para se encontrar com uma mulher que aqui no caso estava, né, enfrentando essa situação de morte e havia então morrido, falecido e agora estava sendo sepultado. E algo muito interessante, né, que diferente de Jonas, Pedro é movido pela compaixão.
né? E ele, então, prontamente corresponde, né, ao chamado dos discípulos ali e vai em favor de Dorcas, né? E isso é muito legal porque faz esse paralelo com Jonas, que não foi tão... Não, que não foi tão bem nesse sentido. Não, e é justamente, né? Jonas, na verdade, movido por... E aqui é muito legal, né? Porque justamente Pedro também era esse cara que, num primeiro momento, ele era meio... Às vezes até meio difícil de lidar, né? Também era um cara um pouco não muito quebrantado durão, no primeiro né? momento. Se a gente vê nos evangelhos, a gente vê diversas cenas de Pedro meio turrão, meio complicado, meio se envolvendo em problema, cortando a orelha de um cara. E agora a gente vê que isso a gente já viu já há algumas semanas, né? Como que o evangelho vai quebrando essas barreiras culturais, barreiras geográficas, barreiras étnicas, e agora o próprio Pedro é esse que é movido não igual Jonas por, enfim, um ressentimento ou até uma certa, um não quebrantamento de aceitar a misericórdia e a graça de Deus sobre outras pessoas, mas Pedro, pelo contrário, movido por isso, viaja até essa cidade. E viajando para essa cidade, ele recebe um chamado, né? É o chamado de ir até essa situação com Dorcas. Mas antes de a gente falar de Dorcas morta, vamos falar de Dorcas viva. Vamos tentar entender quem que é essa personagem que o texto traz. E aqui é um detalhe interessante para você perceber no livro de Atos, que sempre quando o Atos cita alguém que recebe um milagre, uma cura, ou que está envolvido em algo do tipo, ele sempre faz questão de mostrar quem era essa pessoa para a sociedade da época. A Enéas, ele acabou de mostrar, Enéas era alguém que era ajudado na sociedade da época, era alguém necessitado, e ele recebe cura, recebe transformação, recebe um milagre. Agora, Dorcas era alguém que ajudava outras pessoas. Enéas era alguém ajudado, Dorcas era alguém que ajudava. E ambos aqui estão numa mesma situação de receber um milagre, uma cura, ou no caso de Dorcas, inclusive, a própria ressurreição. E é isso que a gente vai analisar um pouco aqui. Mas, bom, quem era Dorcas? Eu defini Dorcas de uma maneira assim, ó. Ela era uma discípula que vivia Tiago 2,17. Uma discípula que vivia Tiago 2,17. O que eu quero dizer com isso? Discípula aqui já é um ponto interessante de ser mencionado, porque Dorcas, ela é a única mulher no Novo Testamento que recebe esse chamado, discípula. Discípula aqui como a mesma palavra grega usada para definir os discípulos de Jesus. Então, os apóstolos que a gente vê aqui no livro de Atos. Isso quer dizer que Dorcas foi a única discípula de Jesus de todo o Novo Testamento? Não, não quer dizer isso. Não é um texto para defender essa tese, por exemplo. Pelo contrário. Isso só quer dizer algo. Quer dizer que para Dorcas fazia muito sentido Lucas, em uma redação histórica, ressaltar o fato de que ela era uma discípula e recebia esse título de discípula. Fazia muito sentido para Lucas ressaltar essa característica dela. Isso mostra, obviamente, a importância que ela tinha para a sua cidade, para o seu contexto de igreja, e a gente vai ver muito isso também na cena do sepultamento dela, das coisas que ali estão acontecendo. Então a primeira coisa aqui é que ela era uma discípula, e isso é algo muito significativo para esse contexto. Uma mulher discípula de Jesus, tendo o mesmo valor aqui de ser chamada de discípula, como também outros homens tiveram ali no contexto de Atos. Isso é uma mensagem maravilhosa também, que esse detalhe aqui literário do texto nos traz. Mas a sequência dessa definição que eu coloquei dela é que ela, Dorcas, era uma discípula que vivia Tiago 2,17. E por que eu coloquei isso, de que ela era uma discípula que vivia Tiago 2,17? Porque Tiago 2,17 diz o seguinte: assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, ela está morta. Ou seja, essa discípula, ela era uma pessoa crente em Jesus, realmente com uma fé viva em Jesus, e essa fé era tão viva que ela não estava morta, mas ela demonstrava essa fé viva através das suas obras, de boas obras a outras pessoas, de boas obras à sociedade, de boas obras às pessoas carentes da sociedade. É interessante, inclusive, perceber que como que ela vivia essa fé de Tiago 2,17 como uma discípula de Cristo. Ela vivia isso fazendo o bem e ajudando os pobres. O que o texto ressalta é que ela fazia o bem
Fazer o bem era uma realidade na vida dela e junto com o fazer o bem, ela ajudava aos pobres, ela ajudava os carentes, ela ajudava os necessitados do seu contexto. E aí talvez você olhe para essa cena e você se pergunta, bom, legal, discípula, a única mulher do Novo Testamento que recebe aqui esse título, que é mencionado dessa forma. Pô, ela vivia Tiago 2,17, algo que a gente ministra toda vez na igreja. Gente, nós precisamos ser crentes que vivem isso, uma fé que é demonstrada, é vivida não de uma maneira morta, mas vivida com intensidade através também de obras, de boas obras. Nós não fomos salvos por elas, pelas obras, mas fomos salvos para realizar elas. Então, poxa, a gente precisa viver isso, e ela vivia isso, tanto que foi colocado aqui no texto. Diante disso, a gente olha, poxa, ela fazia o bem para as pessoas, ela ajudava as pessoas, ela ajudava os pobres. O resultado, o que aconteceu com ela deve ser algo extraordinário. Ela deve ter vivido algo incrível, prosperidade, enfim, coisa muito boa. E aí a gente olha, qual foi o resultado, o que aconteceu? Ela ficou doente e morreu. O resultado de tudo isso foi que ela ficou doente e morreu. E aqui isso quebra muito a nossa lógica retributiva da vida, né? De que, não, a gente está fazendo algo bom, está fazendo uma boa obra, então necessariamente todas as consequências daquilo que a gente vai ter é só colher coisa boa, porque coisa ruim não acontece com quem faz coisa boa, afinal de contas a gente está fazendo algo muito bom, e aí, então a gente joga isso para o universo vai retribuir a gente só com coisas boas, vai nos abraçar com coisas boas, porque coisas ruins não acontecem com pessoas boas. Mas Dorcas já nos traz esse ensino que quebra muito essa realidade. E aqui eu queria trazer para vocês justamente um confronto a alguns equívocos doutrinários que muitas vezes na nossa sociedade a gente herda, por exemplo, de um catolicismo romano popular, de um espiritismo ou de uma cultura de misticismo, de ter alguns equívocos a respeito desse conceito, de pessoas boas sofrerem ou não, ou de pessoas más sempre sofrerem, enfim. Quero combater com vocês alguns equívocos que por vezes mesmo nós, convertidos, enfim, crentes em Jesus, acabamos tendo por conta da nossa própria cultura e alimentando isso às vezes em algumas práticas que não são nada evangélicas, não são nada bíblicas. Por exemplo, em primeiro lugar, ninguém sofre para pagar pelos seus pecados. Não, ele está enfrentando essa doença para pagar pelo pecado dele, ele está fazendo isso para pagar pelo pecado. Não, ninguém sofre por causa disso. Quem que pagou pelos nossos pecados, ou quem que pode pagar pelos nossos pecados, é Jesus. Se a gente ficar falando isso ou alimentando essa ideia, o que a gente está falando no final das contas? De que, não, beleza, eu errei, eu menti, eu roubei, eu matei, enfim, eu cometi algum pecado, e aí então eu recebi uma doença. E essa doença é para que eu pague por esse pecado. Ora, então se eu estou sofrendo com essa doença, quer dizer que beleza, eu já paguei por esse pecado, então eu conquistei minha salvação tendo enfrentado essa doença, porque isso me levou àquilo. Entende? Isso é uma mentalidade na nossa cultura que a gente herda muitas vezes de um conceito meio espírita, de que, por exemplo, não, beleza, a gente está enfrentando a vida, o dia a dia, e aí as mazelas que nos cercam vão nos fazendo sofrer, e a gente vai pagando isso aqui até que, beleza, a gente fica pleno, certo, e fomos salvos. Não, isso é salvação por obras, nós não cremos dessa forma, e não cremos que ninguém sofra ou receba uma doença como um pagamento que ela possa fazer por si mesmo pelos seus pecados. Lembre-se, os nossos pecados foram pagos pelo sacrifício de Jesus na cruz, e os pecados de qualquer pessoa só podem ser pagos por isso, e não por um sofrimento humano que a levaria a algum tipo de salvação ou algo do tipo. Além disso, não, essa pessoa está sofrendo por azar, ou essa pessoa está sofrendo pelo karma, ou algo do tipo. Não, ninguém sofre dessa forma. Nós não cremos dessa forma, de que tipo assim, eu cometi algo ruim, então daí eu desalinhei a ordem, por isso agora eu estou sofrendo coisas ruins, né? É uma sequência de eventos ruins. Sabe aquele dia que você acorda e derruba o café e quebra uma coisa e fez outra coisa, e aí fecha alguém no trânsito, daí você chega no trabalho, tá sem internet, daí você volta para casa, você brigou com a esposa, deu tudo ruim naquele dia. Aí você fica pensando, cara, o que eu fiz esse último final de semana para que minha segunda-feira fosse tão ruim? O que eu fiz? Onde que foi o meu azar? Passei embaixo de uma escada, chutei alguém na rua, o que eu fiz que deu esse problema? Não é algo que você fez ou deixou de fazer, não é necessariamente isso, não tem a ver necessariamente com isso. A gente ficar com essa mentalidade na nossa vida leva muito a esse contexto meio mágico, meio místico da realidade, onde a gente fica caçando razões
e nos afastando de uma razão que talvez seja a nossa própria culpa, nosso próprio desvio, ou às vezes eventualidades do dia a dia que não tem nada de espiritual, que eu não preciso terceirizar ou culpar o diabo ou qualquer outra coisa do tipo, mas que tem a ver com simplesmente o dia a dia cotidiano. Enfim, são equívocos doutrinários que nós precisamos fugir e nós não podemos, como crentes, alimentar. Mas qual que é a certeza, então? Se há equívocos doutrinários, qual que é a certeza a respeito do sofrimento? A certeza que nós temos é que sofrimento faz parte desse mundo caído. E neste mundo caído, nós enfrentaremos sofrimentos. Pastor Gabi, o que você pensa sobre esse assunto de, enfim, pessoas boas enfrentarem sofrimentos, problemas? Como é que você enxerga isso? Eu gosto muito de uma frase do Packer, que ele diz que nós nem sempre teremos uma resposta diante os sofrimentos da vida, mas sempre haverá uma resposta para a seguinte pergunta: como nós podemos glorificar a Deus em meio a tudo isso? E certamente Dorcas, apesar de ter um destino aparentemente, trágico, na sua vida ela demonstrava uma mulher íntegra, e que na sua conduta vivia para a glória de Deus, que na sua conduta, na sua maneira de viver a vida, se dedicava, servindo as viúvas, servindo os pobres, os necessitados, e de tal forma que, inclusive, ela é tida como discípula, demonstrando, inclusive, esse desejo ali, do escritor de Atos de ressaltar a qualidade de quem era Dorcas, sabe? Eu acho que numa postura de demonstrar essa mulher fiel, temente a Deus, é como se fosse um elogio, sabe? Muito bom. Eu até, inclusive, aproveitei esse tempinho e escrevi aqui esse resumo aqui de ser uma pessoa boa. Creio que tá dando para vocês lerem aí, né? Beleza, ela é uma discípula que vivia Tiago 2,17, mas num português popular, ela era uma pessoa boa. Sabe aquela pessoa que tu olha e diz assim, cara, que pessoa boa? E é bem como o pastor Gabi falou, bom, é uma pessoa que em vida glorifica a Deus através de toda e qualquer situação, com seus recursos, da forma que ela podia, da forma que ela conseguia, inclusive enfrentando ali a própria morte, ela glorifica a Deus. E é aquilo que a gente fala, como assim ela é uma pessoa tão boa e sendo uma pessoa boa sofre? E a questão é, pessoas boas sofrem. E aqui faz sentido a gente fazer um parêntese sobre o que é ser uma pessoa boa também no final das contas. Porque você pode se questionar, nossa, como assim eles estão falando pessoa boa? Como assim Dorcas era uma pessoa boa? Como assim existem pessoas boas? Não é todo mundo pecador? Não é todo mundo lascado nesse sentido? Sim, todo mundo é pecador, todo mundo é lascado nesse sentido. Todo mundo não é bom naturalmente falando. Agora, qual que é um ponto que a gente precisa compreender? A gente precisa compreender que o fato de todos nós sermos pecadores não deve nos afastar ou nos dar uma boa desculpa para colocarmos para longe a realidade de que nós poderíamos viver uma transformação de vida por meio do Espírito Santo. Como assim? O Espírito Santo me encontrou, Jesus me encontrou, e ele então, através do seu Espírito, tem transformado o meu ser. E beleza, eu sou pecador, eu sou rebelde contra Deus, naturalmente eu sou pecador, tanto que Cristo precisou me convencer do meu pecado, do seu amor, da sua graça e me salvar. Ele precisou me resgatar. Mas uma vez ele tendo me resgatado, agora eu estou numa realidade. Qual realidade? A realidade de que eu estou sendo transformado dia após dia pelo próprio Espírito de Deus, conforme a imagem e semelhança de Jesus. E isso vai transformando o meu caráter, vai transformando o meu ser. Então, nós não podemos, no nosso dia a dia, darmos a desculpa. Não, eu não consigo praticar uma boa ação. Eu não consigo fazer uma boa obra. Eu não consigo ser uma pessoa minimamente agradável. Por quê? Não, porque eu sou pecador. Sim, todos nós somos pecadores e seremos pecadores até o dia da nossa morte e então ressurreição em um corpo glorificado, onde não haverá mais nenhuma marca de pecado sobre nós. Agora, isso não pode ser uma desculpa para você não fazer boas coisas nessa vida. Boas coisas diante dos outros, boas obras. Inclusive, diante disso e diante do sofrimento, eu fiz até esse quadro aqui. Por exemplo, quando a gente olha para essa realidade, criação, Deus criou todas as coisas boas, perfeitas. Queda, o pecado entrou neste mundo e a partir disso, todos nós nascemos pecadores. Nós não nascemos bons como na criação, ou sem pecado, ou sem mancha, não. Nós nascemos na queda. Todos pecadores. Todos marcados e manchados pelo pecado. Agora,
uma vez que nós nascemos dessa forma, alguns de nós neste mundo foram encontrados por Cristo e foram então redimidos por Cristo, foram lavados pelo sangue de Cristo. E agora, não mais o poder do pecado domina a cada um de nós. Nós não somos mais na redenção escravos do pecado, nós somos agora escravos de Deus, servos de Cristo. Porém, nós ainda estamos numa realidade de uma vida, como o apóstolo Paulo diz, no corpo desta morte, vivendo ainda uma realidade de um mundo em pecado, de nós mesmos lutando carne contra espírito, uma vida carnal e uma vida espiritual, buscando o dia em que, na consumação, todo este pecado será morto e aniquilado, então viveremos plenamente essa nova vida livre disso com Deus. Então, quando a gente olha para o tema do sofrimento e se pergunta sobre pessoas boas sofrerem ou não, a gente pode ver aqui, que na criação não existe sofrimento, que na consumação, na eternidade, também não existe sofrimento. Agora, na queda, existe sofrimento. Mas na redenção, eu fui encontrado por Cristo, fui salvo, então estou livre de sofrimento? Não. Na redenção também existe sofrimento. E qual que é a questão, a grande questão aqui? A grande questão é de que todos nós vivemos nessa realidade aqui, de um mundo onde redenção e queda, onde ser salvo, mas ainda ser pecador, ser justo, mas ainda ser pecador, ser bom em Cristo, mas ainda ser mal por conta da natureza pecaminosa, vai ser uma rivalidade, vai continuar sendo uma luta até o dia da nossa morte. E aí então, depois da nossa morte, com a nossa ressurreição, nós poderemos desfrutar da consumação, onde não haverá mais sofrimento, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais lágrimas, e onde nós viveremos essa nossa nova criatura, que hoje, como Colossenses diz, está escondida no próprio Cristo, e ali então desfrutaremos disso com o nosso Deus. Então é maravilhoso a gente perceber essa dinâmica e entender. Essa é a realidade, esse é o mundo. O mundo hoje não é criação, o mundo hoje não é eternidade. O mundo hoje é essa vida real, de queda e redenção, onde essas coisas coexistem e nós experimentamos esses dilemas e essas lutas em meio a tudo isso. E, inclusive, isso nos leva, por exemplo, a perceber uma fala do próprio Jesus. Jesus mesmo diz lá em João 16:33 o seguinte: eu lhes falei tudo isso, ele está falando para os discípulos dele, para que tenham paz em mim. Agora no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Olha só a realidade que Jesus nos traz aqui. Ele traz a realidade de que nós não podemos nutrir uma visão de vida triunfalista, do tipo assim, beleza, fui salvo, agora estou livre de todo e qualquer problema, estou livre de tudo que é doença, sou o super-herói da fé. Não. Nós fomos salvos, beleza, mas nós não temos uma visão triunfalista da vida. Neste mundo, ele está falando isso para os discípulos dele, neste mundo nós teremos aflições, enfrentaremos aflições. Agora, animem-se, pois eu venci o mundo. Ou seja, por um lado é uma visão realista e não triunfalista, mas mesmo sendo realista, há um fundo de esperança. E a esperança está em que Jesus Cristo venceu a morte e justamente por isso poderemos desfrutar um dia da consumação de todas as coisas e da vida eterna. Vamos voltar para o texto. Versículo 39, parte B ali, a segunda parte do versículo, é ali que a gente vai ler até o final do nosso capítulo. Ali diz assim: ele chegou então no andar superior, onde já estava acontecendo o sepultamento, e continuou da seguinte forma: o cômodo estava cheio de viúvas que choravam e lhe mostravam os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito para elas. Pedro pediu que todos saíssem do quarto. Então ajoelhou-se e orou. Voltando-se para o corpo da mulher, disse: Tábita, levante-se. E ela abriu os olhos. Quando ela viu Pedro, sentou-se. Ele lhe deu a mão e a ajudou a levantar-se. Em seguida, chamou os discípulos e as viúvas e a apresentou viva. A notícia se espalhou por toda a cidade e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope algum tempo, hospedado na casa de Simão, um homem que trabalhava com couro. Vamos lá, a sequência dessa cena. Beleza, estava acontecendo ali o sepultamento e Pedro chega nessa cena de sepultamento. E chegando nessa cena do sepultamento, com o que Pedro dá de cara? Pedro dá de cara no sepultamento com uma sala cheia
de pessoas. Vou colocar bem no canto. Uma sala cheia de pessoas que foram ajudadas e amadas por Dorcas. No sepultamento havia uma sala cheia de pessoas ajudadas e amadas por Dorcas. Pessoas ajudadas e amadas por Dorcas. E essas pessoas aqui, inclusive, eram as viúvas, como o texto diz. E viúvas aqui, e ajudar viúvas, trazia um impacto social muito significativo para a época. Afinal de contas, não existia previdência, como eu já falei, não existia seguro-desemprego, não existia uma assistência pela morte do marido ou algo do tipo. Em geral, a maioria das mulheres precisavam ou integralmente ou significativamente da renda dos seus maridos para o sustento da sua casa, dos seus filhos. Muitas viúvas já eram senhoras idosas e também não conseguiriam de alguma maneira encontrar algum recurso, trabalhar de alguma maneira. Enfim, existiam vários dilemas. Ou seja, uma viúva, uma pessoa, uma mulher que seu marido havia falecido, quase que certeza ela se tornaria uma pessoa necessitada, uma pessoa carente, uma pessoa que precisaria de auxílio, de ajuda de outros. Não é à toa que desde o Antigo Testamento há um apelo ao povo de Deus para que o povo de Deus cuide das viúvas, para que o povo de Deus acolha as viúvas. Isso era um problema social bem grave, bem sério, bem relevante na época. E Dorcas fazia o quê? Ela ajudava pessoas, e ajudava justamente essas viúvas. E aqui, a princípio, ela ajudava costurando roupas a essas viúvas. E isso demonstra aqui já um impacto grandioso, social, relevante, que ela fazia através daquilo que estava em suas mãos. Costurar roupas para algumas mulheres. Mas quem era Dorcas aqui? Nessa cena a gente já falou de Dorcas viva, e nessa cena, só para a gente pontuar aqui, Dorcas é aquela pessoa que já está morta. Na sala, ela está morta. Mas Pedro, nessa cena, ao chegar ali, ele é quem? Ele é um enviado. Pedro é enviado. Literalmente um apóstolo. Né? Pedro estava em outra cidade, em Lida, e agora ele é enviado para essa nova cidade. Ele é enviado, e é justamente o cumprimento daquele chamado que ele tem. Ele é um apóstolo. Ele deve ir aonde tem a missão para ele cumprir. Ele deve ir aonde ele é chamado. Ele é enviado. Ele está neste mundo não para encher a pança, não para agradar a si mesmo, não para cumprir os seus próprios desejos e sonhos, não. Ele está neste mundo enviado. Estava naquela cidade visitando o povo santo, mas agora ele foi enviado para um outro contexto, enviado para uma outra cidade, e ele chega aqui cumprindo seu chamado de apóstolo, enviado para essa situação onde Dorcas se encontra morta. E qual é o resultado desse encontro? Diante dessa cena, diante desse encontro, o resultado, assim como Enéas, é de um milagre, mas nesse caso, o milagre é da ressurreição. Milagre. O milagre da ressurreição. É justamente esse o milagre que a gente testemunha nesse texto. Ali com Enéas, o milagre era a cura, e aqui então o milagre é a ressurreição. E olhando para isso, a gente se pergunta novamente o que Pedro disse. E basicamente, Pedro, diante de toda aquela cena, ele dá uma palavra de ordem. Ele diz, ele ora a Deus e ele fala para ela, levante-se. Ele pede para que as pessoas saiam da sala, ele se ajoelha ao lado dela, ele ora a Deus pela vida dela, pela ressurreição dela, e ele dá uma palavra de ordem a ela, ali sendo usado como um instrumento de Deus. Ei, levante-se. E aqui entra um ponto bem interessante também de a gente se perguntar, que a impressão que dá é que Pedro, cara, ele era muito poderoso. Afinal de contas, ele deu uma palavra de ordem. Levante-se, e uma pessoa morta se levantou e voltou à vida. A gente até poderia ser tentado a entender que Pedro, de alguma maneira, é dono desse poder. Afinal de contas, ele era o apóstolo Pedro, detentor desse poder e autoridade agora para dar continuidade à obra de Cristo. Mas é muito interessante e importante a gente perceber que Pedro, ele não é o dono do poder de Deus, mas Pedro é o instrumento do poder de Deus. Pedro, ele não está arrogando para si, dizendo assim, olha, eu sou o detentor desse poder. Não, ele está apenas sendo usado como instrumento desse poder. E isso serve para todos nós. Nós nunca podemos dizer e nós nunca seremos donos do poder de Deus.
seja para a conversão de pessoas, seja para a cura de pessoas, para a transformação de pessoas, nós nunca seremos donos do poder de Deus. Mas nós, como povo de Deus, podemos sim ser seus instrumentos. E toda essa cena aqui, ela reflete uma estética muito importante, que é a estética da continuidade da obra de Cristo, que é a nossa pergunta inicial. Lá em Lucas, capítulo 8, Jesus enfrenta uma situação muito parecida. Jairo, o líder de uma sinagoga, ele também chega a Jesus numa mesma situação como chegaram aqui alguns conhecidos dessa Dorcas a Pedro, e no caso lá Jesus em Lucas 8 diz assim: Ei Jesus, bora, depressa, a filha de Jairo está morrendo, ela vai morrer e você precisa ir lá para curar ela. No meio do caminho acontece toda lá uma situação, ele demora para chegar e ela morre. E aí então ele chega lá nessa casa com ela morta, ele pede para as pessoas saírem de lá, também faz toda aquela cena muito similar a essa, e ele olha para ela e fala: Ei, levante-se. Assim como Pedro aqui diz, levante-se. E toda essa cena, não tem nada de místico aqui por trás disso ou algo do tipo, mas é uma cena muito importante de intencionalidade do autor. É uma intencionalidade redacional do autor colocar essa cena dessa forma e mostrar o quadro de similaridade entre essas duas coisas. Por quê? Porque ele está testemunhando e testificando através dessa cena, dessa pintura, o quanto que Pedro agora estava dando continuidade à obra de Cristo. E o quanto que Pedro, como um representante, sim, discípulo de Cristo, mas um representante do povo de Deus, da igreja, dá continuidade à obra de Cristo, e como então a igreja, como povo de Deus, pode dar continuidade a essa obra que Cristo começou. Inclusive, é muito interessante a forma da fala que há aqui por trás dessas coisas, que é uma fala justamente em aramaico, né? Jesus, ele diz o seguinte, por exemplo, aqui, Jesus Cristo, tá? O JC. Jesus, ele diz o seguinte, quando ele está nessa situação de encontro com essa menina, a filha de Jairo, ele diz assim para ela, em aramaico, né? Talita cumi. Talita cumi. É isso que Jesus diz para aquela pessoa, para aquela menina, para a filha de Jairo. E ela então, talita, cumi, ela levanta, aqui o cumi é justamente essa ordem de se levantar-se em aramaico, e ela então toma essa decisão. E olha só que estética interessante dessa pintura aqui, desse quadro. Porque Pedro, lembra, Dorcas é o nome grego. Qual que era o nome dela hebraico, aramaico? Era justamente Tabita. E é muito interessante perceber essa relação de que a fala de Pedro para ela é justamente Tabita cumi. Ou seja, uma única letra de diferença da fala de Jesus e da fala de Pedro. Jesus olha para aquela menina e diz, Talita cumi. E Pedro olha e diz, Tabita cumi. Aqui faltou o i. Senão fica cum, né? Talita cumi. Tabita cumi. E é interessante a gente perceber, com relação a isso, como que não, como eu disse, não tem nenhuma mística, não tem nenhuma coisa espiritual por trás disso. Tem só uma constatação literária que reforça a ideia da continuidade da obra de Cristo por parte da igreja, por parte do próprio povo de Deus. E aí, pastor Gabi, o que tu pensa sobre essa cena até aqui? Muito legal, né? Nos dois milagres, na verdade, a gente percebe Pedro se apropriando do que é um método, né? Jesus, ele também cura um paralítico, ele também ressuscita, né? Uma menina, né? Filha de Jairo. E das duas maneiras a gente vê, principalmente, e essa é a intenção do autor, fazendo meio que um paralelo, né? Para que a gente possa perceber a continuidade da obra de Jesus no mistério agora de Pedro, através do Espírito Santo, né? Então é realmente algo maravilhoso de se ver, assim, de perceber o quanto o Senhor tem usado o apóstolo Pedro nesse momento tão importante, né? Que vai ser daqui para frente, né? Justamente porque a partir de agora a gente vê a igreja, né? Caminhando para uma nova expansão, né? E agora indo para os gentios, e percebe como Pedro está sendo usado por Deus de forma tão poderosa e se submetendo a isso, né? Inclusive Pedro, ele está agora hospedado na casa de um curtidor, né? Chamado Simão,
curtidor no sentido da profissão dele, né? Ele trabalhava com couro, né? E é muito emblemático ele estar hospedado na casa desse curtidor, justamente porque a profissão de um curtidor, de alguém que trabalhava com couro, não era muito bem, na verdade não era nada aceito, né? Pelo padrão judaico, né? E agora Pedro está lá, já meio que abrindo o horizonte para essa nova expansão gentílica que a igreja vai passar nesse momento, sabe? Então, muito interessante ver esse paralelo, né, que vai sendo construído para que a gente possa ver a igreja expandir de forma tão poderosa. Realmente é muito legal, enfim, e bem como o pastor Gabi falou, essa cena, inclusive, dá agora o pano de fundo para o que vai ter no próximo capítulo, né? No próximo capítulo, justamente, tem esse avanço significativo, essa missão com os gentios, e tudo que está se construindo aqui por trás, todo o enredo, é para dar essa base dessa missão com os gentios, tendo potência e continuidade. Então é maravilhoso a gente perceber isso, perceber uma igreja que começou com a sua missão em Jerusalém, que precisou Deus usar esse instrumento, né? E justamente Deus usou essa situação de pessoas, de líderes religiosos que perseguiram a igreja, mataram pessoas e enfim, fizeram coisas ruins para a igreja. Deus usou essa situação horrível para potencializar a obra de Deus, para potencializar o envio por todas as nações, o envio por todos os cantos do mundo. Há então esse espalhamento, e agora a gente vê, primeiro lá em Samaria, com Filipe já quebrando algumas barreiras, enfim, a gente vê situação após situação, cena após cena, barreiras culturais sendo quebradas, sendo vencidas, e inclusive aqui, só retomando esse daqui, porque também acho legal a gente colocar o fato de que, beleza, o resultado foi ressurreição, milagre. E aqui, Tabita, né, Dorcas, ela experimenta dessa forma. Maravilha, ressurreição e milagre. Mas o que isso gerou? O que isso produziu no final das contas? Eu acho que eu vou escrever... vou escrever aqui, ó. Resultou em fama para Jesus e salvação para muitas pessoas. Fama para Jesus e salvação para muitas pessoas. Eu sei que essa palavra fama, às vezes ela é estranha, né, da gente usar, mas ela é realmente nesse bom sentido de ser conhecido, de se tornar algo famoso, algo falado. Jesus estava se tornando dessa forma. Se a gente for perceber o que o texto diz e a ênfase que ele traz, é que justamente a notícia se espalhou por toda a cidade. Ou seja, que é uma figura de linguagem, né? Não necessariamente que todo mundo que mora ali ouviu, mas é uma figura de linguagem para abranger o máximo possível de pessoas que ali existem, né? Então ele reforça assim, olha, aqui nessa realidade, aqui nessa cidade, todos ouviram falhar, a notícia se espalhou por todos e muitos creram em Jesus. Olha só que interessante, ele não diz que a notícia se espalhou por toda a cidade e todos creram em Jesus, mas ele diz, a notícia se espalhou por toda a cidade e muitos creram em Jesus. Como assim? Quando nós pregamos o evangelho, quando um milagre é realizado, a finalidade de tudo é quem? É Jesus. Jesus é a finalidade de tudo. E ao pregar o evangelho, se muitos ou se todos são salvos, Jesus é glorificado da mesma forma. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a glória da proclamação do evangelho está justamente em fazer Jesus conhecido. E Jesus sendo proclamado, anunciado, a glória dele sendo ressaltada, a consequência é justamente a salvação de muitos. E é justamente isso que nos leva a finalizar no nosso último quadro aqui, a nossa percepção, e conversar um pouco sobre a junção dessas duas cenas e o que no final das contas, essas duas cenas têm a nos ensinar, o que essas duas cenas têm a nos falar, para que a gente possa, enfim, encerrar esse assunto. São duas cenas. A cena de Enéas, um paralítico que é curado, e uma outra cena, a cena agora desta mulher, Dorcas, que está morta, mas é então ressuscitada. E experimenta esse milagre, assim como Enéas também experimentou um milagre. E a conclusão das duas histórias é a seguinte. A de Enéas está lá no versículo 35. Todos os moradores de Lida e de Sarona viram Enéas e se converteram ao Senhor. E agora a conclusão da história de Dorcas. Versículo 42. A notícia se espalhou por toda a cidade, e muitos creram no Senhor. Ou seja,
duas cenas e algumas verdades essenciais para a gente poder carregar a partir desse estudo. A primeira delas é uma verdade a respeito de milagres. E a realidade a respeito dos milagres é de que milagres não são um fim em si mesmos. O milagre não é um fim em si mesmo. Ainda que seja muito bom a finalidade que ele traz para a pessoa que o recebe, afinal de contas, o paralítico foi curado, a pessoa que estava morta foi ressuscitada, e isso é incrível, isso é muito bom. Óbvio que isso é extremamente valorizado, porém, o milagre não tem uma finalidade em si mesmo, mas o milagre tem uma outra finalidade. A finalidade do milagre é o próprio Jesus. Por isso que a gente olha para o milagre pensando nele como esse chamariz, o chamar da atenção. Como eu disse, é maravilhoso para a pessoa que o recebe, mas o que isso gera é um chamar a atenção, é um testemunho sendo promovido, sendo proliferado, sendo divulgado. Nossa, olha, o Enéas agora está andando, está caminhando, Dorcas foi ressuscitada. As pessoas sabendo disso, tá, mas como que aconteceu e tal? Pelo poder do nome de Jesus, essas pessoas foram curadas, foram salvas, foi ressuscitado, foi transformado, voltou a andar. Uau, Jesus, Jesus. Beleza, muitos então, a partir disso, olhando para Jesus, tiveram o conhecimento dele e Jesus se tornou famoso para muitas pessoas. Jesus é o fim. Aí então, qual que é o papel da salvação em meio a isso? Se Jesus é o fim, qual é a questão da salvação? A questão é que quando Jesus é o fim dos milagres, é o fim das obras, justamente a salvação é uma consequência delas. Justamente a salvação é uma consequência de Jesus ser o fim. Olha, Enéas voltou a andar. O que é a primeira coisa que acontece? Jesus se torna conhecido. Qual que é a consequência? Muitos são salvos. Dorcas foi ressuscitada. Qual que é a consequência direta? O fim? Jesus se tornou conhecido. Qual que é a consequência posterior? Muitos são salvos. Milagres não são o fim em si mesmo. Jesus é o fim e a salvação é justamente uma consequência de Jesus ser o fim. E isso nos carrega para a compreensão então de Pedro e de nós como igreja. Pedro aqui era usado como um instrumento de Deus. Pedro é instrumento do poder de Deus. Essa é mais uma verdade. Tanto em Enéas quanto em Dorcas, Pedro foi um instrumento. Ele não foi o detentor, ele não foi o dono do poder, mas um instrumento do poder de Deus. E qual que é a boa notícia? Ou melhor, junto com uma boa notícia, a responsabilidade de todos nós, crentes em Jesus, a boa notícia e a responsabilidade é a seguinte: a igreja dá continuidade à obra de Jesus. E por isso que se a gente se pergunta, lá da nossa pergunta da introdução, que era como nós podemos continuar a obra de Jesus, beleza, eu entendi que tem que continuar, mas como eu continuo? Eu continuo a obra de Jesus vivendo igreja, porque a igreja dá continuidade à obra de Jesus, porque a igreja é o corpo de Cristo nessa terra, nutrido pelo poder do Espírito para proclamar e anunciar o chamado que a gente recebe dele. E aí, pastor Gabi, o que tu pensa de todas essas cenas, enfim, de tudo isso que a gente conversou? Maravilhoso. Eu fico pensando que, de fato, aquilo que nós devemos como cristão assumir, né, como nosso papel diante desse texto maravilhoso, né, é que nós devemos, de fato, ter esse desejo de ser um instrumento de Deus nas suas mãos, e para isso a gente deve ser primeiro movido em compaixão àqueles que o Senhor tem colocado ao nosso derredor, né? Que a gente possa ser as pessoas que alcançam aqueles que estão próximos, aqueles que o Senhor colocou diante dos nossos olhos. A gente se mova em compaixão a eles, mas também que a gente se mova no poder de Deus, né? Cientes de que é Ele que faz, de que é Ele que realiza e de que Ele é o fim daquilo que nós fazemos, né? Independente de como nós vivemos a nossa vida, devemos ter um objetivo muito claro em nossa mente: glorificar ao Senhor. E se vivemos dessa forma, movidos por compaixão, certamente milagres acontecerão e vidas serão salvas, né? Maravilha, maravilha. E aí, na sua casa, como é que é esse estudo? Por favor, comenta aqui embaixo. Falou, né? Pedro ficou hospedado na casa do couro. Talvez você não seja de couro, mas você é curtidor deste vídeo, seu like neste vídeo, enfim, curta ele aí pra gente poder saber se foi bom, se você gostou. E comentar aqui a respeito dessa continuidade de Cristo, de como você parte isso. Por exemplo, você faz parte da igreja, vive igreja, ama, mas você não se sente na continuidade da obra. Por que não? Faça essa análise, exercício para você mesmo.
você não se sente parte. Do outro lado, você se sente. Compartilha aqui, visto de Deus fazendo no teu GP, lados, enfim. Deus tem nutrido como um instrumento para o seu poder, para a glória, para a honra do nome dele. Mas eu acho que é isso. É isso? É isso. Muito obrigado pela tua hoje Obrigado também. por poder estar aqui. Não, foi bom demais. Mais ter você aqui. Mas mesmo, gente. Bem, eu acho que o pastor Rob volta. Enfim, também, mas eu acho que ele volta. Não sei. Que ele volta. Acho que ele volta. A gente está aqui para dar continuidade também. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido uma bênção para a vida de vocês. Enfim, tenham uma ótima semana. Semana que vem, capítulo 10 de Atos, vai ser bom demais. A gente vai continuar falando sobre Atos. Enfim, aumente suas expectativas, que eu tenho certeza que vai ser um tema incrível. Que Deus te abençoe. Um abraço e até mais. Gente. Que Deus abençoe vocês e até semana que vem.